Licenciatura plena em Matemática, Psicologia da Aprendizagem, professora Maria Francidalba. Equipe João Vitor, Johannes Monteiro, Rafael de Lima, Ebimael Santana, Miguel Derislano, Nádila Kelly, Lucas Barros e Gleice Vasconcelos. Memória. Segundo Square e Kendall, os referidos autores definem a memória como o processo pelo qual aquilo que é aprendido persiste ao longo do tempo. A memória é um sistema ativo que recebe, armazena, organiza, modifica e recupera a informação. Todos os processos referentes à memória precisam passar por esses. No caso, a memória como processo persiste ao longo do tempo. Memória, algo memorizado não no momento, e sim aprendido. O sistema que recebe, no caso, é a percepção, armazenamento, através da aprendizagem, organização, que com o tempo se organiza juntamente do seu cérebro, modifica e recupera a informação no caso de tempos depois para utilizá-la. Estrutura da memória. Segundo Cole, Palacios, Marchese e Pozzo, temos memória sensorial, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Memória sensorial. A memória sensorial é aquela que capta a informação que nos chega pelos sentidos. Mesmo quando não estamos prestando atenção, nossos sentidos estão sendo bombardeados continuamente por grande volume de informações por conta disso. No caso, existe a memória, por exemplo, de um caminho, de uma rua pela qual você passa, tudo isso através do tato. Também memória de sabores, através do seu paladar. Memória de curto prazo, ou memória de trabalho. É como um depósito temporário para pequenas quantidades de informações. A menos que a informação seja importante, ela logo sai deste depósito e pode se perder temporariamente ou para sempre. Este tipo de memória evita que nossas mentes acumulem informações desnecessárias. Tem uma capacidade muito limitada. Memória de longo prazo. A memória de longo prazo organiza e mantém disponível a informação durante períodos mais longos. Caracteriza-se por não possuir limites nem em sua duração, nem em sua capacidade. A organização ou codificação da informação está como uma rede de ideias vinculadas. A memória de longo prazo pode-se citar, por exemplo, uma experiência vivida durante a infância e lembrada durante muito tempo, inclusive após a sua idade mais avançada. Como retemos a informação na memória? A memória possui dois sistemas ou formas. Manutenção, quando apenas se repete mentalmente por alguns segundos ou minutos a informação que se deseja guardar. Esse sistema conserva a informação na memória de curto prazo. Elaborativo. É mais efetivo na transferência da informação para a memória de longo prazo. Relaciona a informação com recordações e conhecimentos já existentes. No caso, um aprendizado novo é muito mais fácil de ser aprendido quando você já tem uma base, quando você já tem algo na sua memória. Um bom exemplo disso são as memórias que você costuma aprender, as memórias que você costuma captar após toda a sua vivência. Se você fez uma viagem para devido local, você aprende algo naquele local, uma nova cultura. E essa nova cultura ela é reforçada ao você assistir uma entrevista ou você voltar àquele mesmo local. Procedimento de esquecimento ao longo do tempo. Falhas na codificação, falhas no armazenamento, falhas na recuperação.
Falhas na codificação. O material informativo deixa de ser representado na memória de longo prazo ou é representado de forma inexata. Por exemplo, o aluno está ouvindo a professora explicar algo, mas sua mente está voltada para o jogo de futebol depois da aula. Falhas no armazenamento. É provável que, com o passar do tempo, a lembrança vá se desintegrando, principalmente pela interferência de novas informações que chegam constantemente ao indivíduo durante o seu dia a dia. No caso, um conhecimento que você aprendeu há meses atrás, ele só se tornará conhecimento se você continuar tendo informações sobre aquilo. Do contrário, as novas informações vão fazer com que ele se apague. Falhas na recuperação. É quando determinados fatos, conteúdos, se tornam difíceis de recuperar. Isto pode ocorrer por problemas neurológicos, por esquecimento que depende de um sinal ou pista, elo para recuperar a informação, ou por esquecimento motivado por situações conflituosas e traumáticas. No caso, é algo estudado inclusive por psicanálise, onde traumas fazem com que a memória se perca ou até mesmo que ela fique bloqueada.